Glória a Deus. Eu não sei vocês, mas eu fico muito ansiosa e feliz todas as vezes que a gente tem culto. Porque é tão bom poder adorar o Senhor em português, falar com vocês, ter esse momento de comunicação. E eu sempre crio no meu coração muitas expectativas, porque eu sei que o Senhor pode fazer grandes coisas, e Ele quer fazer grandes coisas. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é uma história que fala muito ao meu coração. E levantem as mãos aqueles que conhecem a história da mulher pecadora, aquela que leva o vaso, derrama o vaso de alabastro aos pés de Jesus. Aqueles que conhecem, levantem as mãos, só para eu saber. Tá, vocês vão ouvir de novo essa história. Mas a palavra do Senhor, ela se revela e ela se renova todos os dias. E sempre tem algo novo que o Senhor quer falar com a gente. E tem algo novo que Ele quer falar com você hoje. Então, a minha oração é para que você abra o seu coração. É para que toda a resistência que possa haver na sua mente, todo o preconceito, todo o julgamento, caia por terra. E que o seu coração esteja tão aberto, tão aberto, tão aberto, que nada mais importe. Nada mais importe. Pai, nós clamamos para que o Senhor fale nesse lugar. O Senhor já está falando, mas nós sabemos que tem mais. Nós sabemos que o Senhor reservou uma porção da Tua palavra para nós nessa noite. Derrame sobre nós sem medida, porque nosso coração tem fome e sede de Ti. E usa a minha vida, Pai, com a Tua misericórdia, com a Tua graça. Usa a minha vida. Eu estou aqui aos Teus pés, Pai. Eu não sou nada sem Ti. Sou completamente dependente do Senhor. Toma as minhas palavras, porque eu não sou nada sem Ti. Eu não quero falar se o Senhor não estiver aqui. Porque nada faz sentido se o Senhor não estiver aqui. Por isso, venha, Pai, e nos surpreenda com a Tua presença, com a Tua correção, com o Teu amor nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias comigo, aqueles que trouxeram, ou seus celulares, em Lucas 7:36. Lucas 7:36. A palavra do Senhor vai nos falar assim. Eu vou ler bastante, tá, gente? Mas fica comigo aqui e presta atenção. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés, e ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é qual essa mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele respondeu: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Eu acho lindo essa história, porque vai falar muito com a gente a respeito de adoração. E se eu pudesse destacar algo para vocês aqui sobre o que a gente mais vai falar nessa noite, vai ser sobre adoração. Mas eu vou tentar contextualizar um pouco dessa história para você. Havia um fariseu, e esse fariseu era um conhecedor da lei. Ele ouviu falar de Jesus, e ele queria que Jesus estivesse na casa dele.
Ele não só queria, ele não pediu para Jesus ir para a casa dele. Ele rogou para que Jesus fosse na casa dele. E rogar é implorar. Ele implorou: Jesus, por favor, eu quero muito que você esteja na minha casa. Então a abordagem dele não foi um pedido, foi uma súplica. Ele implorou porque ele queria que Jesus estivesse na casa dele. E Jesus vai. Jesus vai para a casa desse fariseu. Só que naquela época, e era cultura judaica, as casas, quando tinham eventos, elas ficavam com as portas abertas e outras pessoas não convidadas também podiam entrar nas casas. E essa mulher, conhecida por toda a cidade como uma mulher pecadora, algumas versões da Bíblia dizem que ela era uma mulher de má reputação, ela fica sabendo que Jesus está lá. E assim como o fariseu queria tanto a presença de Jesus na casa dele, aquela mulher queria muito conhecer Jesus. E ela poderia ter se intimidado, porque a fama dela percorria toda a cidade. Mas ela não se intimida. E ela resolve ir à casa desse fariseu e encontrar esse tal Jesus que faz tantos milagres, que muda a vida das pessoas e que faz tantas coisas. E ela se prepara para ir à casa do fariseu. Ela leva consigo um vaso de alabastro. Porque esse vaso de alabastro era o que ela ia entregar para Jesus. E aí, o que acontece? O que acontece é que quando ela chega lá, ela faz muito mais do que entregar um vaso de alabastro, um vaso com unguento. Ela não era anfitriã daquela casa, mas ela se torna a protagonista dessa história. Porque todo o foco vira para ela, para aquilo que ela está fazendo naquele lugar. E o anfitrião, o fariseu, se torna até motivo de vexame, diante não só do comportamento, mas das coisas que ele pensava. Porque sim, a gente não pode esconder os nossos pensamentos do Senhor. E Ele sabe tudo que está passando na sua cabeça exatamente agora. Coisas que podem ser para honra ou para desonra. Ele sabe o que está passando na sua cabeça. E Ele surpreende o fariseu quando ele tem um diálogo com o fariseu e demonstra que ele sabe o que o fariseu está pensando. E a gente consegue tirar algumas lições dessa história. E a gente vai tirar lições de uma adoração que é muito extravagante. De uma entrega que é muito extravagante, que chama atenção. Porque chama a atenção não só de Jesus, mas de todas as pessoas que estavam naquele lugar. E a gente precisa entender o poder que existe na adoração. A adoração, ela simplesmente atrai o coração de Jesus para nós. Existe uma palavra que fala que o coração quebrantado, o Senhor não vai rejeitar. Então, se você apresenta-se diante do Senhor com o coração quebrantado, Ele não vai te rejeitar. Não importa qual é o seu currículo. Porque às vezes a gente tem um currículo que é um pouco complicado. Mas Ele não rejeita um coração que se entrega. A palavra também fala que quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles estavam fazendo o quê? Orando e adorando. E quando eles adoravam, o que aconteceu? Simplesmente a prisão veio abaixo, porque havia poder na adoração. A oração também traz libertação. Liberta a gente dos nossos pecados, liberta da escravidão e traz livramento. Traz livramento. A adoração é uma chave muito importante para nós. A palavra do Senhor fala que a gente deve se chegar a Ele e Ele vai se chegar a nós. Mas você percebe que tem um passo que é nosso? Tem um passo que é seu. Tem um passo que é você que tem que dar. Então você se achega ao Senhor e Ele se achega a você. E a adoração traz esse nível de intimidade e de entrega. Quando você dá um passo, o Senhor dá um passo, existe um comprometimento e um nível de intimidade maior. Então eu consigo tirar algumas lições. E a primeira dessas lições que eu destacaria seria a ousadia. Ela entra ousadamente naquela casa de um fariseu, era um homem que estava ali para julgá-la. Entenda que aquele homem iria julgá-la e ela sabia disso. Mas ela não se importa. E ela entra naquela casa com ousadia, mesmo sem ter recebido um convite formal. Porque ela não se importava. E eu imagino, Jesus estava famoso na cidade. Então todo mundo queria tratar ele da melhor maneira, oferecer a melhor mesa. Deve ser, sabe aquela coisa quando você vai receber visita? Que você pega, eu fazia isso, mas eu não faço mais. De você pegar os melhores pratos para visita. Tudo para visita é o melhor, não é? A gente tem tenta demonstrar uma coisa que às vezes nem é aquilo tudo. Eu lembro que quando eu era criança, a primeira vez que eu fui comer, que eu fui num evento assim com mais pessoas, tinha frango com osso. E aí eu ficava vendo todo mundo comer com garfo e faca, eu era criança. E eu pensava, como que eu vou fazer? Eu ficava com vergonha e eu não comia carne.
Eu não comi porque eu queria me comportar na maneira como todos estavam se comportando. E eu consigo imaginar um ambiente assim, onde estava todo mundo querendo ser e aparentar coisas que não eram. E Jesus já sabia do histórico de todo mundo. Jesus já sabia do currículo de todo mundo. Então, ela era uma penetra, mas ela não se comportou com uma penetra. Porque ela não deixou ser guiada pelo orgulho. E o orgulho, às vezes, nos paralisa. A preocupação com o que as pessoas estão pensando da gente. O que elas vão pensar? Será que eu falei muito alto? Será que... Ai, eu não sei, acho melhor ficar quieta. O orgulho paralisa. Mas quando alguém não deixa ser guiado pelo orgulho e pela vaidade, a gente vai conseguir acessar um lugar mais alto no Senhor. Mas a gente precisa deixar esses sentimentos para trás. Então, essa mulher, ela, apesar de ser uma mulher que estava ali amarrada com as amarras do pecado e tudo que o pecado traz de consequência, ela provou ser a mulher mais livre daquele ambiente. Porque ela entregou para Jesus uma adoração que ninguém mais ali entregou. Então a gente aprende que o primeiro passo, se você quer entregar ao Senhor uma adoração que é extravagante e que realmente chama a atenção, traz os olhos do Senhor para você, é a gente não se preocupar com o que as pessoas vão pensar sobre a gente. A gente não pode se preocupar, porque não é sobre as pessoas. A gente está aqui por quê? Você está aqui por quê? Você não está aqui por conta de mim ou por conta de qualquer coisa. Não, você está aqui porque você veio adorar a uma pessoa que visivelmente a gente não consegue ver. Mas ela está aqui. E se a gente realmente tivesse a compreensão do quão poderoso isso é, de que Jesus está neste lugar, talvez o nosso comportamento seria completamente diferente. Porque imagina só se você conseguisse ver as vestes brancas de Jesus. Se você conseguisse ver as mãos furadas de Jesus, os pés furados de Jesus, a coroa na cabeça dele. Como seria o seu comportamento? Porque você me desculpa, se eu conseguisse ver exatamente isso aqui, eu não ficaria sentada. Eu não conseguiria ficar sentada. Eu estaria aos pés de Jesus e escandalizando todo mundo que ia pensar que essa menina é doida. E eu não ia estar nem aí. Porque eu queria oferecer para ele a minha melhor e maior adoração. Mas como é invisível e os nossos olhos não conseguem ver, às vezes a gente entra e sai e fala, foi bom. Foi legal hoje. Já fui em cultos melhores. Mas ele estava aqui. Como a gente pode dizer isso se ele está aqui? A gente tem que ter sempre essa postura, porque ele está aqui. Então eu aprendo com essa mulher a ter essa ousadia, porque ela não temia pela reputação dela. O que importava era Jesus. Os olhos estavam em Jesus. Então nada mais importa. E quando a gente olha para ele, eu não estou nem vendo o que os outros estão fazendo. Os meus olhos talvez estejam fechados, minha visão periférica, eu não consigo ver. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele é a razão. E aí uma outra coisa que eu aprendo com ela é que ela entregou ao Senhor uma adoração que era espontânea. E por que era uma adoração espontânea? Porque ela programou levar um vaso. Essa era a programação. Vou levar um presente para Jesus. Vou levar aqui um vaso, um unguento. E era um nardo caro. Fala-se, alguns estudiosos dizem que o valor desse nardo que ela entregou era como se fosse a estimativa de um ano inteiro de trabalho. Um ano inteiro de um trabalhador comum. Então você imagina, gente, algo caríssimo. E ela pegou e levou, estava disposta a dar aquilo para Jesus. Então o unguento foi programado, mas a quantidade de lágrimas não foi programada. O que ela fez depois não foi programado, porque não tinha lenço, não tinha toalha. E aí, como não dava para secar, ela fez o que? Ela seca com o cabelo. Então, não foi programado. Foi uma adoração completamente espontânea. Então, a gente imagina ela entrando da sala, e eu fico imaginando ela entrando naquele ambiente, e ela pensando, porque ela mesma se julgava. A gente é assim quando a gente erra. A gente mesmo se coloca para baixo. A gente mesmo fala, eu nem devia estar lá. Eu nem devia estar naquele lugar. Ou então, nossa, eu estou tão suja. Nossa, eu sei que eu estou fazendo algo que é errado. A gente já tem a nossa própria voz da acusação. Mas ela sabia que também tinha a voz da acusação de todo mundo que estava lá. Porque a fama dela era uma fama que percorria a cidade. Então ela tem a voz dela, a voz das pessoas. Mas o que ela faz? Ela olha para Jesus. E por olhar para Jesus, eu fico imaginando. E eu quero que vocês consigam imaginar comigo também.
Você imagina, sabe quando você entra no ambiente e está todo mundo olhando para você? Você sabe que todo mundo está olhando? Hoje eu entrei aqui e eu sei que as pessoas estavam me olhando com esse lindo blazer que eu ganhei de aniversário da minha amiga. E é lindo. E eu falei assim, gente, eu não tinha usado meu blazer ainda. Ele é super bonito, ele é azul, não sei o que lá. Mas eu estava com vergonha de usar. Eu falei, nossa, vai chamar muita atenção. E aí algumas pessoas comentaram no meu blazer. E eu achei lindo mesmo. Só que eu falei, poxa, as pessoas estão olhando o meu blazer. E a gente às vezes sabe quando você está no ambiente, as pessoas estão chamando, você está chamando a atenção, você sabe. E o olhar, era um olhar negativo naquela situação. Mas eu posso imaginar ela focando nos olhos de Jesus. Eu não sei qual é a cor dos olhos do nosso Jesus. Mas quando ela olha para Jesus, ela esquece tudo que está acontecendo ao redor dela. Tudo se silencia. Você não consegue ouvir mais nada. Fica silêncio. E é só Jesus. E não precisa dizer nada. Ele não precisa falar nada. Porque o olhar dele diz tudo. No olhar dele eu sei que eu encontro o que eu preciso. Eu encontro o amor que eu não tive. Eu encontro o abraço que eu precisei. Eu encontro o carinho que eu preciso. Eu encontro tudo naquele olhar. E ela encontra tudo no olhar de Jesus. E quando Jesus olha para ela, é como se ele estivesse dizendo, eu tenho tudo que você precisa. Não te falta nada, sabia? Se está te faltando alguma coisa, é porque Jesus ainda não se tornou seu tudo. Porque o dia que ele for seu tudo, você vai sentir completude dentro de você. E nada mais vai te faltar. Sabe, o sentimento de estou completo. Não preciso de mais nada. Nem, posso não ter dinheiro. As coisas não saíram como eu planejei. Mas eu estou completo e eu sinto cheio porque eu tenho tudo. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Tem uma música que fala assim. E Jesus, quando olha para ela, ela não aguenta. Aí ela fala, agora eu vou dar muito mais do que eu imaginei mesmo. E ela se joga aos pés de Jesus. E ela entrega para Jesus naquele momento uma espontaneidade que nos ensina. E eu sei que Jesus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite que ele sente falta da sua espontaneidade, que ele sente falta da sua entrega, que ele sente falta dos momentos de intimidade com você, momentos em que só você e ele vão saber, que não é sobre as pessoas, é sobre você e ele sente falta disso. Aleluias. Eu aprendo com essa mulher que ela precisou chegar perto demais de Jesus. E por que ela chega perto demais de Jesus? Porque a palavra fala que ela derramou lágrimas, derramou unguento. E talvez se ela derramou as lágrimas e derramou unguento, talvez ela estava assim, nessa altura, ela estava ajoelhada. Ela estava ajoelhada. Só que quando a palavra fala que ela secou com os cabelos, gente, ela estava com o rosto na terra. Ela estava com o rosto no pó. Então ela precisou chegar muito perto de Jesus. Para secar os cabelos de Jesus, os pés de Jesus com os cabelos, porque ela talvez estava pensando, eu estou molhando o cabelo, estou molhando o pé de Jesus, meu Deus, eu estou molhando, eu preciso secar os pés de Jesus, então eu vou secar com o que eu tenho. E a gente sabe, gente, quem é mulher sabe, o quanto isso é vaidoso, né? A nossa vaidade está ali, mas ela não se importava de estar entregando para Jesus aquela adoração. Então quando a gente chega mais perto do Senhor, quando a gente se aproxima dele, a gente tem um momento, que é um momento de rendição completa, onde nós nos rendemos completamente ao Senhor. Então, o lugar mais alto que a gente pode chegar, na verdade, ele é bem perto dos pés de Jesus. É bem perto dos pés de Jesus. Mas para chegar nesse lugar, eu preciso me ajoelhar, eu preciso me prostrar, eu preciso me render, eu preciso entender a minha dependência do Senhor. Jesus, ele tinha esse relacionamento com o Pai, né? E quando ele vem para a terra, eu fico imaginando alguém que foi do céu, que era do céu. Vim para a terra, devia ser um sofrimento danado. Porque todo mundo fala, né? Você já ouviu história de pessoas que às vezes, nossa, tive uma experiência, fui para o céu e não quis voltar. Ninguém quer voltar, gente. Ninguém quer voltar para essa terra. Porque lá deve ser bom demais. Você imagina as pessoas que você ama, você ter filho, que aquele amor, você não quer voltar. Você quer ficar no céu. Porque a gente sabe que lá é bom demais. E a gente tem ideia. Mas Jesus, ele era do céu. E ele veio para a terra. Então ele sofreu esse distanciamento de Deus porque ele era muito próximo do Pai. E o relacionamento deles era tão próximo que Jesus o tempo todo, quando ele tinha momento de fazer nada, ele não ia assistir Netflix.
Quando ele tinha um momento, estou aqui, momento ocioso, vou fazer o quê? Vou falar com o meu pai. Porque ele sentia a falta do pai dele. Porque ele veio de lá. Então ele ia falar com o pai dele. E você imagina esse Jesus que tinha essa proximidade tão íntima, tão pessoal com o pai, sentir a dor da separação quando ele está ali no Calvário e ele diz: Pai, por que me desamparaste? Eu me sinto sozinho. Jesus se sentiu sozinho e ele era best friend. Eles eram um só. E ele se sentiu sozinho. Então, apesar da proximidade com o pai, ele se sentiu sozinho. É normal você se sentir assim às vezes. Mesmo que você esteja prostrado e rendido. Sabe aquele sentimento de que eu estou me sentindo sozinha? É normal, o próprio Jesus sentiu. Mas ele não estava sozinho. Porque ao terceiro dia, a gente sabe que ele ressuscitou. E ao terceiro dia, ele muda toda a história da humanidade. E hoje, 2000 anos depois, nós estamos falando aqui desse homem que mudou a história da humanidade, mudou o calendário, porque ele marcou uma história, ele ressuscitou. E esse é o nosso Jesus, que sofreu, que teve as mesmas dores que nós, que era humano como nós, mas que venceu, que superou. E uma quarta coisa que eu aprendo com essa mulher é que, como eu disse no começo, ela escandaliza as pessoas dela, as pessoas ao redor dela. Você acha que as pessoas estavam mesmo confortáveis com aquela reunião? Gente, vamos ser honestos. Todo mundo aqui tem um padrão, a gente é mais ou menos parecido. Mas se chega uma pessoa aqui muito diferente, às vezes com uma roupa muito diferente, um comportamento muito diferente, o que a gente vai fazer? A gente vai julgar, a gente vai falar, a gente vai achar estranho, a gente vai falar, estranho. Se a pessoa age de uma maneira diferente da gente, já é estranho para a gente. Então era esse o ambiente que ela estava, era um ambiente de hostilidade. Eles estavam incomodados com ela. Mas olha que interessante, apesar de estar um ambiente estranho, sabe aquele olhar atravessado? Você olha um para o outro, nossa, que coisa esquisita. Está Jesus ali recebendo e ela entregando. Jesus está recebendo e ela está entregando. Ela está entregando e Jesus está recebendo. E a palavra não fala que Jesus disse nada a respeito do que estava acontecendo naquela reunião. Jesus não disse nada, porque o que estava importando para ele, de tudo que estava acontecendo ali, era aquela mulher que estava escandalizando a todos com o seu comportamento. Então, a sua intensidade espiritual, a sua intimidade, pode até escandalizar as pessoas. Mas até que ponto você vai reprimir tudo isso, pensando no que as pessoas vão estar pensando de você? Que as pessoas se constranjam com a sua entrega e com a sua adoração. Porque o que importa mesmo é o Senhor. E aí, tá essa cena lá, e o fariseu tá pensando o quê? Tá pensando, se ele fosse o profeta mesmo, que ele tá falando que ele é, ele saberia que ela é pecadora. E Jesus, que conhece tudo, já está sabendo o que ele está pensando. E aí ele fala, Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E o falso diz, diga-me, mestre. Diga-me, mestre, pode dizer. Mas na cabeça dele, ele acabou de pensar, ele não deve ser o mestre, ele não pode ser o Messias. Mas ele é um hipócrita. E aí Jesus começa, e é a parte que para mim, eu amo. Porque ele fala, eu tenho uma história para te contar. Tem um certo credor. Então vamos imaginar, uma pessoa tem uma dívida. Duas pessoas têm dívidas, tá? Uma está devendo 500 dinheiros, $500. É muito mais que isso. Uma está devendo 500 e a outra está devendo 50. E está devendo para a mesma pessoa. Essa pessoa compassiva, esse credor compassivo, perdoa os dois. E aí ele pergunta para esse fariseu, quem você acha que vai se sentir mais perdoado? Aquele que eu perdoei dos 500 ou dos 50? E ele fala, dos 500, mestre. Aí ele foi, pois é exatamente isso. Essa mulher entendeu o valor do meu perdão. Porque eu cheguei aqui na sua casa e você é o anfitrião. Eu cheguei aqui nessa casa e você não lavou os meus pés. E isso, gente, não era nem um sinal de adoração. Era um costume, era um bom costume da época. Todo mundo andava de chinelo, de sapato, terra, asfaltada, sem asfalto, negócio sujo. Então era costume das pessoas chegarem nas casas e ter ali um servo para limpar os pés, para lavar os pés. Eu cheguei na sua casa e você não lavou os meus pés. Essa mulher, ela está lavando os meus pés com as lágrimas dela. Eu cheguei na sua casa e você não me beijou. E o beijo também era um cumprimento.
entre as pessoas. Então você imagina, você chega no ambiente, a pessoa não te cumprimenta, a pessoa que você está recebendo, você está convidando as pessoas e você não cumprimenta a pessoa. Foi isso que esse fariseu fez. Foi isso que Simão fez. Ele nem sequer cumprimentou Jesus. Mas essa mulher, desde que eu cheguei aqui, ela não cessa de me beijar. Então quer dizer que enquanto Jesus estava defendendo essa mulher, provavelmente ela estava beijando ele, ela não parou. Porque ela não precisava que ela se defendesse, porque Jesus já estava defendendo. Então ela não parou e não cessou a adoração dela, porque ela sabia que Jesus estava defendendo. E às vezes a gente para e a gente quer se defender, e a gente quer falar, você não precisa. Se você adora o Senhor, se você é uma filha amada do Senhor e você sabe o seu lugar, você não precisa se defender. O Senhor te defende. É Ele que carrega a sua bandeira por você. E Ele está lá defendendo, porque ela não para. Ela não para de beijar Jesus. E Jesus defende. Desde que eu cheguei na tua casa, você não ungiu os meus pés. Mas ela está aqui, ungindo os meus pés e oferecendo para mim esse unguento caríssimo. Então, é como se o pau está quebrando naquela casa, ambiente hostil, pessoas olhando. Imagina a atmosfera espiritual daquele ambiente. Você imagina a atmosfera espiritual? Julgamento, ela mesma se sentindo mal e tal. Mas o que mais importa é que ela continua adorando. E é difícil fazer isso no momento de dor. É difícil fazer isso quando a gente nem tem vontade de fazer. Mas quando a gente decide fazer, mesmo sem vontade, você vai se surpreender. Porque o Senhor vai falar com você. Então entra na presença do Pai, mesmo sem vontade. Ai, estou tão cansada. Vai mesmo assim. Vai cansado. Mas vai. Porque o Senhor vai falar com você. Então, Jesus, Ele viu o pecado. Ele viu a fé, onde as pessoas só viam pecado. Ele faz isso com você. Ele vê a sua fé. Ele vê a sua renúncia. Ele vê a sua entrega. Ele vê o seu posicionamento. Mesmo que as pessoas estejam vendo tantas outras coisas negativas a respeito de você. E não importa. A opinião das pessoas não importa. O que importa é a opinião do seu Pai sobre você. É isso que importa. E você sabe quem você é para Ele. Você é um filho amado. Um filho desejado por Ele. Ai, gente. Eu tenho tanta coisa para falar. Mas eu não vou falar tudo. Quando estava lendo esse versículo, a parte que fala que quem pouco é perdoado, pouco ama. Eu fiquei pensando, Senhor, então eu tenho que pecar muito para ser muito amado? Fiquei assim tentando entender o que essa passagem estava me dizendo. Mas essa palavra, ela diz muito mais, né, do que isso. Na verdade, se você acredita que você é bom o suficiente, a gente vai tentar minimizar as nossas falhas. A gente vai tentar, eu sou bom o suficiente, então a gente tenta minimizar os nossos erros, né? A gente tenta se justificar. E a gente não vai se ver como uma pessoa necessitada. Então a gente vai acabar amando menos. Porque eu preciso menos do perdão do Senhor. Porque eu acho que eu sei alguma coisa. Tenho essa autoconsciência a meu respeito. Então quem minimiza a sua dívida, também minimiza a sua gratidão. Então se você minimiza os seus pecados, fala, não, eu nunca matei ninguém. Nunca cometi um crime grave. A gente não vai conseguir fazer nada mesmo, porque você está minimizando. Tá bom, Renan. O Renan está me mostrando o tempo. A gente combinou de fazer isso, tá? Então eu não estou julgando ele, não. Porque eu não precisei fazer quando ele pregou, porque ele é super disciplinado. Muito diferente de mim. Eu me empolgo. Então, assim, quando a gente minimiza a nossa gratidão, a gente não consegue entender todo o valor que teve, o que Jesus fez na cruz por nós. Mas se você sabe quem você é, você sabe de onde você veio, você sabe quem você era antes de Cristo, sabe que você não merecia, o seu coração se rende. Então, a profundidade do seu amor, ela é proporcional à consciência que você tem do resgate. Mas se você não tem consciência que você foi resgatado da lama e da... mas eu não tive pecados graves, não importa. Nosso corpo, a gente está pecando o tempo todo. Não importa, se nós não temos essa consciência dos nossos erros, das nossas falhas, nós nunca seremos capazes de entender quão grande é o amor do Senhor por nós. E quão grande, sim, deve ser a nossa devoção. Porque o que vai fazer a gente buscar mais ao Senhor e adorar e se prostrar? É exatamente essa compreensão, esse entendimento de que eu preciso, porque eu nem merecia. Mas Ele me deu, Ele fez por mim, então eu aceito o Senhor. Então agora, para acabar,
Eu vou pedir para o pessoal do louvor vir para cá. E a gente vai adorar uma canção. Mas eu quero encorajar vocês a adorarem. Vocês não precisam fazer igual essa mulher. Porque nós temos a nossa personalidade, cada um é de um jeito. Mas faz um pouquinho melhor. Eu sei que você pode fazer melhor. Lembra de tudo que Jesus já fez por você, de tudo que Ele já te resgatou. Sabe, faz vir à tona todos esses sentimentos. Às vezes pode ser que você sinta o seu coração um pouco mais endurecido. Eu estou tão frio, eu não estou conseguindo. Mas vai mesmo assim. Adora o Senhor. Entregue uma adoração para Ele, algo que Ele goste de receber. Chame a atenção dEle, de alguma maneira. Não seja o fariseu, porque o fariseu repara, o fariseu critica, o fariseu não quer servir. O fariseu chamou Jesus ali só para ver se era mesmo aquilo tudo. E às vezes pode ser que a gente entre e saia da igreja com comportamento de fariseu. Mas o Senhor espera mais de nós. E se você está aqui ouvindo essa palavra, é porque era para você ouvir essa palavra. Então eu quero te convidar a se levantar, a se colocar de pé. E nós vamos adorar ao Senhor essa canção. E entrega o seu melhor para Ele.